Capítulo 41. No plano maior. A morte e a vida andam juntas, num vai e vem de portas ao longo da existência infinita, no germinar e fenecer da flor, que flui num liame de amor, no alongamento do sol percorrendo o halo terreno, surgindo e ressurgindo no além-mar, no acordar e dormir em que o espírito por um fio rodopia na imensidade. Morremos em vida na inércia da missão e renascemos na libertação. Não titubeie, a morte existe em coexistência com a vida, porque ambas representam mudanças, posto que somos eternos e caminhamos sempre. A morte que cerceia a presença, distanciando-nos dos afetos e da realização, acontece independente do cessar biológico, todas as vezes em que desistimos de lutar por nós, porque no combate ascendemos ao Pai. Olhe e veja uma multidão de descrentes. Adormecer para Deus é a verdadeira morte. O que se passa comigo? Rodrigo perguntou a Celeste. Ela o olhava complacente e absteve-se de concluir por ele. Inquirindo, esclarecia. Olha ao redor, onde se encontra? Num hospital? Questionou o rapaz. Na ala de recuperação de uma colônia espiritual, que para você assemelha-se a um hospital. Mas, Celeste, não consigo me recuperar desta hemorragia, por mais que eu me esforce. Não é questão de esforço, mas sim de perdão, ponderou a orientadora. Perdão? Não culpa ninguém pelo meu estado. A quem devo perdoar? Dirigiu-lhe um olhar expressivo, fazendo-o buscar mais intimamente a causa. Após perceber-lhe a reflexão, prosseguiu. Rodrigo, você já sabe que desencarnou. Sabe que o sangue é um fluido do corpo físico. Esse desconforto que sente em seu abdômen não está relacionado ao ferimento do corpo. O que sangra, então, precisa perdoar aquele que está sendo punido por você, de um modo inconsciente. A quem você está punindo, Rodrigo? Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Compreendo. Não consigo me perdoar. Cobriu o rosto com as mãos e entregou-se a um choro comovido. Após alguns instantes, ergueu o semblante sofrido e falou a esmo. Meu Deus, o que fiz a mim mesmo? Se não tivesse tão transtornado e embriagado, não cometeria o erro que cometi. Estaria vivo junto das pessoas que amo. Como fui imprudente. O que faço agora, Celeste? Como reparar tamanho erro? Deus me perdoará? Acalme-se, querido. Agora que compreende a causa do seu sofrimento, perdoe a sua falta e mude. Quanto a Deus, nosso Pai é todo amor. Não lhe enviou o socorro e a assistência de que necessita? Deus perdoa sempre, Rodrigo. A nossa consciência é que nos cobra. Para que se recupere melhor, o primeiro passo já foi dado, autoconhecimento. Agora deverá perdoar, e isso poderá fazer auxiliando. Como poderei auxiliar se estou deitado nesse leito? Deixarei você entregue a essa reflexão. Amanhã virei aqui para vê-lo. Beijou-lhe a mão e saiu. Vendo-a sair, ficou introspectivo, lembrando-se de alguns acontecimentos que antecederam a sua morte. Sentiu uma pontada no estômago e a cabeça pesar. Pensou no que Celeste disse sobre Deus e teve a iniciativa de orar. Pai, perdoe-me o desatino. Permita-me a cura para que eu possa me modificar. Quero compreender melhor as coisas. Conforte a minha família, que deve estar sofrendo por minha causa. Lembrou-se de Leandra, mas não soube como colocá-la em suas preces. Mergulhou num pranto, como quem busca desvendar as profundezas de um lago. Adormeceu assim, despertando com o cantar dos pássaros. Bom dia, Rodrigo, anunciou a auxiliar, trazendo-lhe um suco. Ele a olhava assustado e indagou. O que é isso? Sinto fome, mas não posso engolir nada. E passando a mão sobre a barriga, buscou o ferimento, que para sua surpresa havia desaparecido. Eu estou curado, disse exultante. A enfermeira sorriu e completou. Parece que sim. Entregou-lhe o recipiente e aguardou que ingerisse. Se estiver fortalecido, poderá dar o primeiro passeio no jardim.
Rodrigo sorria motivado. Estarei, irmã, estarei. À tarde, Celeste regressou como prometera. Entrou no quarto sorrindo, já sabendo das novidades. Que bom vê-lo curado. Agora faremos um passeio juntos. Sente-se disposto? Muito, ansioso até. Descreveu-se. Ela sorriu com o que ele disse. Eu ajudo você a descer do leito. Caminharam lentamente pelos corredores da ala de recuperação. Ele alongava os olhos para dentro dos quartos e interessava-se pelo estado dos outros irmãos. Ela lhe contava alguns casos que o ajudariam no próprio esclarecimento. Ao alcançar um lindo jardim, Rodrigo sentiu-se profundamente admirado com a leveza das cores e aromas de diversas flores. O frescor exalava dos arbustos e árvores, transmitindo-lhe maior vigor. Respirou profundamente e sentiu alívio por não sofrer ao respirar. Celeste, Deus é muito bom mesmo, atendeu às minhas preces. Ontem, quando você saiu do quarto, eu lhe pedi o perdão e a cura. Veja como estou disposto hoje. Não existem milagres, Rodrigo. Tudo obedece às leis de Deus. Você se curou porque pediu a Deus, mas, sobretudo, porque reconheceu a causa e a combateu. Modificando-se a causa, alteram-se os resultados. A atitude de autopunição paralisa-nos as melhores providências em nosso favor. Quando erramos, é imprescindível que admitamos o erro e trabalhemos na reparação. Muitos, por outro lado, permanecem cultivando a dor, sob pena de estagnação evolutiva na dor do remorso. O importante é a conduta positiva sempre. E isso vale também em relação aos nossos semelhantes. Fez uma pausa intencional para que ele pudesse pensar, e depois continuou. Ontem, disse que orou pedindo perdão e a cura. O que mais pediu? Que meus pais fossem assistidos na dor que eu possa ter lhes causado. Só pediu por eles, continuou Celeste, reflexiva. Ele, olhando-a desconcertado, temeu a possibilidade de ser-lhe transparente. Só pedi por eles. Lembrou-se de mais alguém? Há mais alguém que gostaria de perdoar, Rodrigo? Ele parou de caminhar e fitou-a. Como pode saber tanto sobre mim? Ela sorriu bondosa. Trabalhando há tanto tempo com os recém-desencarnados, desenvolvemos uma intuição das causas aflitivas. Soube da sua história, conheço a sua dor. Quer falar a respeito? Ele mordeu o lábio e deixou duas lágrimas denunciarem a extensão da dor. Sim, acho que será melhor para o meu restabelecimento. Sentaram-se perto de uma graciosa cascata que o fez lembrar do primeiro passeio ao cavalo que fez com Leandra, em que pôde conferir-lhe o perfume e a maciez da pele. Deixou escapar. Eu a amava tanto, Celeste, por que mentiu para mim? Amava? Acaso deixamos de amar as pessoas? Não, eu a amo muito, estou magoado, é isso. Rodrigo, às vezes mentimos sobre as coisas que não sabemos enfrentar. Quanto tempo demorou a cura do seu ferimento? Bastou enfrentar a si mesmo para libertar-se da dor. Todos nós temos as nossas dificuldades. Não seja tão severo com as deficiências alheias. Nós somos os primeiros a necessitar de indulgência. Ficou observando cada palavra emitida por Celeste, que se assemelhava à cascata, jorrando frescor e bem-estar. A orientadora, percebendo o receptivo, prosseguiu. Desconhecemos os motivos que envolvem a nossa realidade. Que diremos da realidade do nosso próximo? Jesus já nos dizia: não julgueis para não serdes julgados. Adivinhando-lhes pensamentos, esclareceu. Posso lhe revelar que a sua desencarnação provocou profundas mudanças em Leandra. Ele interessou-se sobremaneira. Você sabe como ela está? Sim, mas por ora é importante que a perdoe e se fortaleça. Vocês terão a oportunidade de se acertar. Agora você está na espiritualidade e ela necessita prosseguir na vida terrena. Sentindo o coração bater descompassado pela ideia de reencontrá-la, desejou merecer a oportunidade.
Celeste, vendo-lhe a alteração psíquica, alertou. É importante que não fixe o seu pensamento no reencontro com Leandra. Isso poderá trazer-lhe desequilíbrio nesse momento. Aceite a distância momentânea como necessária. Está bem, Celeste, farei o que me pede. Continuaram o caminho entre os alegretes, trocando impressões sobre a nova realidade que aguardava ser descortinada. Capítulo 42. O prosseguir. 8 anos se passaram. As crianças da vizinhança apareciam sempre no meio da tarde, em busca das histórias narradas por ela. Em sua casa, elas teriam contato primário com a pena e o papel, o carvão e o bloco de desenho. Faziam das garatujas seus grandes feitos, e para eles pediam a aprovação. Tia Leandra, o que acha do meu desenho? Muito bonito, Aninha, mas diga a todos o que desenhou. A criança, acanhada, tentou tapar o meio sorriso com a mão que segurava o lápis. A mestra insistiu com doçura, tirando-lhe a mão da boca. Diga, meu bem, todos nós queremos saber o que desenhou. A menina encorajou-se, pegou o papel e, segurando-o acima de sua cabeça, apontava com o dedinho, dando a explicação. Essa é a minha casa, esse é o meu pai. Ele está cuidando do Groselha, que está doente. As crianças riram com o jeito da menina. A professora deu um beijo na bochecha e perguntou: O que o Groselha tem, Aninha? O meu pai disse que é a peste. Leandra lembrou-se de sua infância. O cenário descrito pela menina, com o pai tratando dos bichos doentes, remeteu ao passado, sentindo-se novamente no vilarejo dos Pirineus. Suspirou profundamente e, reunindo o pequeno grupo, fizeram uma oração em agradecimento pelo lanche e pelo dia, encerrando as atividades. Depois esclareceu. Amanhã vamos ler a história dos 3 reis que levaram presentes ao menino Jesus. As crianças se interessaram, esticando os olhinhos sobre as mãos uns dos outros. Saíram alegremente, despedindo-se. Ainda comovida com a lembrança paterna, sentou-se ao lado da mesinha de escrever. Abriu a gaveta e apanhou um livro de páginas amareladas e maceradas de tanto terem sido folheadas. Abriu a primeira folha e leu a dedicatória impressa à tinta. Filha amada, esta obra representa a essência do Evangelho deixado pelo maior de todos os mestres. Deixo a você como prova de todo o meu amor. Se por bem houver vencido a ignorância da sociedade, terá aprendido a ler. E talvez tenha vencido as provas necessárias. Terá se mantido amorosa, podendo receber as palavras do peregrino como bálsamo para as feridas e luz para o caminho. Acredite, estarei sempre a seu lado, papá. Logo abaixo releu o título, O Sermão da Montanha. Fechou os olhos e buscou a inspiração para que pudesse abrir em uma página que lhe trouxesse a melhor reflexão para o momento, e assim leu pausadamente. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhas pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Após a leitura, deu alguns passos pela sala e parou diante da janela. Contemplou o firmamento que acobertava a fuga dos últimos raios solares, como se ele pudesse adivinhar-se interpelado e desprovido das respostas. Cobriu-se com um pano de fundo bordado de estrelas. O efeito não poderia ser outro senão promover o caminhar cambaleante
que o êxtase tem quando se abraça à filosofia. Seus olhos se engrandeceram ao admirarem os espectros estelares. Divagava entre as belezas do sem-fim e os mistérios articulados em seus pensamentos. Se bastasse pedir, há muito teria êxito em meus desejos. Leandra sentiu-se sonolenta, olhou para o relógio, conferindo o quanto era prematuro seu sono. Acomodou-se na espreguiçadeira, prontificando-se a ler um pouco mais, e assim adormeceu. Após alguns instantes, viu-se sentada ao lado de um grupo de estudo. Olhou ao redor e não reconheceu ninguém. À frente das pesquisas estava um senhor de vestes brancas, exibindo no cimo da cabeça um turbante alvo, arrematado ao meio da fronte por uma pedra de sutil luminosidade. Andava entre os alunos com mansidão e falava num tom ameno, quase inaudível, exigindo, naturalmente, maior concentração de todos. Abram na próxima página. Olhou serenamente para Leandra, que estremeceu. Falava-lhe agora em pensamento. Acompanhe com seu colega a leitura. Será importante para você também. A nova aluna atendeu prontamente. Sorriu para o colega, solicitando compartilhar a leitura. Surpreendeu-se ao ver que estudavam o mesmo trecho do livro que acabara de ler em seu quarto. Intrigada com a situação, acompanhou a releitura do trecho, percebendo que lentamente crescia em seu íntimo uma leve ansiedade, em forma de pergunta, tirando-lhe a cadência da respiração. O rabino parou de ler e olhou novamente para ela com a mesma mansuetude, falando agora em tom audível. Faça a pergunta, Leandra. Todos desejam ouvir. Sentiu-se corar, mas seguiu a recomendação, inquirindo. Gostaria de melhor compreender o que Jesus quis dizer ao afirmar que tudo o que pede recebe? O mestre ajoelhou-se para pousar tranquilamente seus olhos amorosos nos dela. Nosso mestre disse muitas coisas. Analisemos parte de sua grandiosa obra sem nos perdermos do todo. Para todo aquele que pedir, que bater a porta, que buscar junto ao Pai, obterá o melhor para si, porque nosso Pai que estás nos céus sabe, em última instância, o que é melhor para nós. No entanto, será sempre necessário que façamos nossos esforços na direção do bem, para que o melhor nos aconteça como mérito. Sugere Jesus, no ensinamento, que vencemos a inércia, a estagnação, as trevas de nós mesmos, para alcançarmos enfim as luzes e as boas venturas advindas de nossas obras benéficas. Não lhe parece justo que assim o seja? Ela baixou os olhos em respeito, reconhecendo-se, naquele instante, emaranhada nas teias do imediatismo, desgastando-se na busca da satisfação dos desejos em detrimento do necessário. O que o mestre a fazia enxergar com aquela pergunta era a fraqueza de sua fé na sabedoria divina, ansiando receber aquilo que ainda não estava pronta para obter. Tal visão, diante das vicissitudes da vida, dificultava-lhe a compreensão de tão sublime ensinamento. Após assimilar essas novas ideias, ergueu novamente os olhos e, sorrindo, concluiu: Compreendo melhor agora. Ele sorriu também e, para sua surpresa, solicitou-lhe a presença numa excursão que fariam pelos caminhos luminosos de um bosque vizinho. Pediu ao irmão que desse sequência aos estudos, enquanto fariam o pequeno trajeto. Satisfeita com o convite, aceitou ajuda para levantar-se. Deram alguns passos e viu-se descalça, sentindo a maciez do solo que os sustentava. O rabino, que até então se mantinha anônimo, apresentou-se. Prazer em revê-la. Meu nome é Ramin. Rever-me? Acaso nos conhecemos? Certamente. Não se lembrará, por enquanto. Mas aproveitemos o tempo de que dispomos juntos. Ela sentia-se muito bem ao lado dele. Usufruía da sensação de leveza e espontaneidade própria dos que se amam e se respeitam. Reconhecia a sua superioridade. Dirigia-se a ele como a um mestre. Senhor Ramin, para onde vamos? O que fazemos?
Sim, o que fazemos aqui nesse lugar? Sentiu-se confusa com a mudança da pergunta. Ele sorriu amistoso. Os encarnados se preocupam muito com a definição das coisas no espaço. Eu lhe pergunto: onde estamos? Consegue precisar? Não, não conheço este lugar. Em verdade, nós estamos onde somos. Esse lugar foi criado pelas pessoas que aqui vivem, construídos com fluidos cósmicos. Assim não agem os construtores na Terra? Enquanto estudava lá na Terra, sentiu-se atraída para esse lugar, porque estabeleceu sintonia com ele. Enquanto mantiver-se em sintonia, aqui estará, como manifestação do que está sendo. Ela sorriu. Desculpe-me, Sr. Ramin, estou bastante confusa com esses conceitos. É normal que esteja, querida. Não se preocupe com o lugar, mas sempre com o aprendizado. Fez uma pausa, sugerindo a mudança de assunto. Aproveitaremos a sintonia para atendermos a um pedido seu. Leandra arregalou os olhos, surpresa. Como podem saber dos meus pedidos? Ramin parou de caminhar e disse-lhe mentalmente: consegue receber esse meu pensamento? Ela confirmou com um gesto de cabeça, fazendo-o continuar. As suas preces dirigidas ao Pai são mensagens em pensamento, enviada às instâncias superiores. Atuamos nas esferas inferiores como mensageiros do Pai, acolhendo seus desígnios, respeitando as suas leis. Tenho a incumbência de prepará-la para esse momento tão importante. Aproveite essa oportunidade maravilhosa de reencontro para dizer o que não foi dito, com a bênção de dizê-lo após uma pausa de 8 anos terrenos de reflexão. A visitante sentiu-se emocionada, antevendo o que lhe aguardava vivenciar. Será possível? Poderei reencontrá-lo novamente? Adivinhando-lhe as inquietações vindouras, acalentou-lhe o ânimo. Sim, querida, Deus é muito bom e sábio. Adiou o reencontro para quando estivessem prontos. Confie e siga o seu coração. Ramin desviou o olhar para um pouco além, mirando na figura de um rapaz que aparentava aguardar alguém, sentado em uma bela vegetação rasteira, delicadamente tecida por brotos e flores maduras. Leandra sentiu o coração descompassado e aproximou-se com sutileza. Ele virou-se ao vê-la e ambos se perderam num imenso abraço. Quanto tempo aguardei por esse momento? Rodrigo falava-lhe aos ouvidos, tentando conter a emoção. Ela chorava, muito agradecida, e só conseguia repetir: perdoe-me, meu amor, perdoe-me. Perdoe-me também, querida, por ser tão rígido. Compreendo melhor hoje que seus receios tinham fundamento. Não saberia aceitar a sua realidade transitória. Não estávamos prontos para viver o nosso amor. Deus nos dará outra chance? Leandra buscou o semblante de Ramin na esperança de alguma confirmação. Ele simplesmente sorriu e disse: aquele que pede, recebe. Que não seja a morte a mensageira do afeto que tenho por ti, pois houveram vidas que se foram e jamais se reconheceram. Muitas foram as palavras suprimidas, adiadas por um último momento. Quanta crueldade! Ou será falta de coragem? De não dizer quanto nos importamos, de não dizer das saudades que sentimos, o quanto amamos, enfim. Que não seja ela, a taciturna, que venha me mostrar o quanto valia a sua presença amorosa. Quero que a mensageira de tão belo sentimento seja a vida, aquela que esclarece e enfrenta o medo de não ser correspondido ou a dor de ser abandonado. Pois apesar dessas possibilidades, eu poderei olhar nos olhos sombrios da morte e ver o que todo justo vê. Uma senhora sábia que me estende os braços e sorri ao dizer: você amou na terra, meu filho. Vim trazer-te a liberdade. Último capítulo: a vida atual. Agradeço a Deus por agir em nossas vidas por intermédio de seus mensageiros. Agradeço a estes últimos pela persistência e boa vontade com que atendem os desígnios do Pai, mesmo diante de nossa má vontade.
Hoje compreendo melhor os entraves que causei ao meu próprio adiantamento, todas as vezes em que não combati minhas imperfeições com afinco, prejudicando inclusive ao meu semelhante. Compreendo também que não basta deixar de praticar o mal, é importante que pratiquemos o bem, pois somos perniciosos sendo omissos. Esta obra serviu de imediato a mim, como medianeira. Fiquei observando cada gota que jorrou dessa fonte e fui segurando com firmeza o duto, desejando que cada erro cometido, cada escolha impensada, formasse um manancial de experiências que pudesse servir ao meu semelhante como reflexão para melhores escolhas. Mas, além disso, a revelação dessa história teve o condão de despertar-me para as minhas escolhas presentes, e pude visualizar aspectos evasivos de minha personalidade atual. Quantos séculos se passaram e quantas tendências ainda não combatidas. Melhoramos em alguns aspectos, mas a própria vida se encarrega de fazer refletir, tal qual um imenso espelho, a nossa face ainda inconveniente. Ficou evidente a bondade suprema de nosso Pai, que apesar dos nossos tropeços, nos permite novas oportunidades junto das pessoas amadas e juntos daqueles que inevitavelmente aprendemos a amar, porque o amor é irresistível. Não bastaria contar-lhes a história de minha antepenúltima encarnação, para melhor ilustrar todos os aspectos que estão atrelados àquela existência. É importante que eu possa lhes dizer das implicações que ela teve para a encarnação atual, no limite do que foi permitido para todos nós. No presente, tive a oportunidade de ser a terceira filha de uma família de 5 filhos. Tenho um pai afetuoso e presente, que soube transmitir-me valores morais e intelectuais imprescindíveis. Em minha adolescência, fui firme e até receoso, não permitindo que eu me afastasse de sua convivência para estudar longe. Na época, isso foi até motivo de desentendimentos entre nós, porém dizia em espírito que tinha medo de que eu me perdesse. Meu pai querido do presente foi meu tio Antônio, o coronel Rodrigues. Tenho uma mãe prestimosa, que a seu modo nos dá muito amor e carinho. Abdicou de uma profissão para nos atender nas necessidades prementes. Na adolescência, também não gostava das minhas roupas nem dos meus modos e foi um pouquinho resistente para demonstrar todo o afeto que sentia por mim. Afeto que hoje percebo claramente. Minha mãe querida do presente foi minha tia Leonor. Tenho um irmão mais velho, que dividiu comigo a infância. Brigávamos muito, é verdade, mas onde estava um, estava o outro. Na adolescência, demonstrou várias vezes sentir ciúme dessa irmã. Fazia coisas como seguir-me para ver se eu estava namorando alguém, ou ficar bravo se algum amigo dele por mim se interessasse. Mas, ao fim de tudo, foi ele quem me aproximou do meu atual marido, um amigo seu. E, inclusive, fez o que ninguém esperava: incentivou o nosso namoro. Meu irmão querido do presente foi meu primo Gomes, que se casou com minha amiga de adolescência, que hoje divide comigo o gosto pelos estudos e práticas nos caminhos benevolentes da mediunidade. Essa amiga querida do presente foi minha amiga e sócia, Dona Cássia, mãe de José Gomes. Fui agraciada com outra amiga dedicada, que cuida de mim e da minha família, servindo-nos com alegria. Parece até uma ama. Compartilha das mensagens que escrevo e de momentos importantes de realizações. Me ajudou inclusive nos caminhos para a publicação desta obra. Essa amiga querida foi Emiliana. Reencontrei-me na vida atual com Latifa. Fomos amigas por 17 anos. Descobrimos, de um modo surpreendente, que ainda não estamos prontas para convivermos intimamente, apesar de existir entre nós muito amor. Peço-lhe perdão mais uma vez, por não ser forte o bastante a ponto de influenciá-la para o bem. O fato é que a nossa amizade nos ajudou no autoconhecimento, o que já é um grande êxito. É questão de tempo e vontade para ascendermos e encontrarmos uma forma tranquila de nos relacionarmos, estabelecendo afinidade com as práticas mais sublimadas de convivência. O amigo de meu irmão,
que Deus permitiu ser nessa vida o meu marido, nos concedendo 2 filhos queridos, foi Rodrigo Munhoz. Quando éramos muito jovens na atual existência, nos primeiros anos de nossa união, lembro-me de que sofríamos de um medo íntimo de que a morte ou motivo maior nos separasse. Confesso que esse mesmo medo muitas vezes me endureceu o coração, impedindo-me de manifestar todo o afeto que tenho por ele. E por incrível que pareça, movida em parte por tal sentimento, quase dei causa à nossa separação no casamento. O importante é que venci esse medo e quero dedicar ao meu companheiro amado o que resta dessa minha juventude. Faço aqui uma citação de um trecho de uma música italiana que nos serve de tema. Mas, em verdade, se Deus permitir, quero dedicar-lhe muito mais que isso. Espero vencer a mim nesta vida, com a fé renovada que tenho pelo Pai Santíssimo, não vacilar no caminho do bem, fazendo bom uso da mediunidade, instrumento sagrado de aprendizado e caridade. Agradeço em especial à minha mãezinha Consuelo e ao meu paizinho Pedro, porque sinto que estão sempre comigo onde quer que eu me encontre, oferecendo-nos seus valiosos conselhos pelas vias intuitivas, como protetores amorosos de nossa família. Fiquem todos em paz e acreditem sempre nas virtudes de todas as pessoas. Todos nós seremos melhores, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Com amor, Leandra. Ó, belos lírios que delineiam os campos, realcem as páginas da minha vida. Tão desnudas de vestes perfeitas, aves do céu, trovadores inefáveis, comovam um acabrunhado e descrente. Eu que venho tão cansado da escassez, converta-me agora num alegrete, acalar a tristeza indolente de quem percorre o caminho, só assim estarei só, mas não sozinho, porque comigo estarão as boas obras que o tempo não cuida de levar. Despertem, ó mentes cansadas, do turbilhão das providências materiais. Lembrem-se que são espíritos imorredouros, à procura da felicidade. A surpresa vem agora. Ela não é o estar, ou um ter, mas um ser. Ela não tem residência, mas começa na justeza da sua consciência. Existem todos os mundos, alguns em grotão, noutros em Jordão, mas só a vê quem tem visão, o que requer educação. Eis as verdades trazidas nas asas da liberdade, por vozes suaves que sugerem. Estudem as palavras eternas, do abade da terra, o Cristo, e mais tarde, no findar da aurora, valerá cada empenho seu na sua renovação. Deixem despertar as luzes, abafadas nas couraças da personalidade. O momento é chegado. As doenças emocionais sinalizam as enfermidades da humanidade. É o vazio de Deus nas almas dos imprevidentes. As predições são mutáveis, diante da firme vontade, e nós, espíritos, lhes estendemos as mãos por já conhecermos o relevo do percurso que conduzirá à nova era, a da regeneração. Que a paz esteja com todos. Irmão Ramin.